Boa noite, irmãos. Hoje é dia 27 de julho de 2025. Estamos iniciando o nosso culto, Igreja de Interlagos. Se você quiser nos acompanhar no YouTube, temos o canal Igreja de Interlagos e o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Bom, estamos fazendo a nossa introdução e a gente sempre faz uma reflexão da palavra de Deus, né? E o maior apóstolo que teve, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo, né? Hoje em dia a gente vê muitos apóstolos e até apóstolas, e a gente vê que nenhum chegou muito aos pés do apóstolo Paulo, né? Mas tudo bem, vamos falar do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo tinha os seus discípulos, né? E um deles foi Timóteo. E Paulo escrevendo a Timóteo, né? Eu queria que o pastor abrisse na segunda carta que ele fez a Timóteo. Ele começa a falar, logicamente, na saudação, depois ele fala na lealdade com o evangelho, né, que é muito interessante, mas eu queria que o pastor abrisse no capítulo 2, segundo Timóteo, capítulo 2, que ele vai falar sobre exortação à constância. E eu achei muito interessante essa palavra, irmãos, porque a gente tem uma certa dificuldade na constância, né? A constância da vida espiritual, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a nossa vida espiritual está cheia de altos e baixos, né? Altos e baixos. Não necessariamente o baixo está relacionado com lutas, né? Muitas vezes a pessoa tem lutas e ela se espiritualiza mais, cai espiritualmente, busca mais a Deus, ora mais, né? Mas eu acho que tem muito a ver com aquele versículo que está, acho que é em Jeremias, que fala: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscareis de todo o vosso coração. Isso se aplica ipsilíteris, como dizem, né? Se aplica como uma luva aqui na constância. Para você ter uma constância no Evangelho, para a gente ter, não vou falar você, para a gente ter uma constância no Evangelho, a gente tem que ter uma busca constante. Eu acho que isso aí é uma frase, assim, daquelas que a gente coloca na geladeira, sabe? Aquela frase, assim, que você tem que prestar muita atenção. A constância no Evangelho depende de uma busca constante. Para você, quando está tudo bem, esquece um pouco, não coloca Jesus como prioridade em sua vida. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque, na verdade, irmãos, a gente coloca a gente como prioridade na nossa vida. Mesmo que, às vezes, a gente coloque alguma coisa em relação à família, a serviço, a um objeto, alguma coisa, na verdade, é a gente. Alguma coisa que ou a gente ama, ou a gente serve, ou a gente trabalha, ou a gente se dedica, né? E a nossa tendência é esquecer um pouquinho de colocar Jesus em primeiro lugar e colocar a gente. E isso acaba levando a uma falta de busca. E a gente não pode perder esse foco, porque é muito fácil a gente perder esse foco, né? Então, vamos lá. Aqui, segundo Timóteo 2:1, aqui está escrito um bom soldado de Jesus, né? Para mim, na minha Bíblia, está escrito exortação à constância, mas tudo bem. O que interessa é que a gente vai ler a partir daí. Tu, pois, meu filho,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, a nossa força, irmãos, é espiritual. A nossa força para o dia a dia é espiritual. Não adianta, a nossa força não vai vir da harmonia familiar, a nossa força não vai vir em ter um bom emprego, a nossa força não vai vir em termos uma boa conta bancária, a nossa força não vai vir em termos uma boa saúde, a nossa força não vai vir em termos nossos filhos obedientes, nada disso, irmãos. A nossa força fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem aos outros, para também ensinarem aos outros. Então, o que Paulo está falando de Timóteo? Olha, o que eu confiei em você, o que você ouviu de mim, você confia a homens fiéis que você acha que vão ensinar aos outros, né? Olha a visão de Paulo no Evangelho, né? Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E isso, irmãos, ele já está preparando Timóteo, porque a vida cristã, irmãos, infelizmente, é uma vida, na maioria das vezes, uma vida de perseguição. Porque quando a pessoa se torna cristã, de verdade, ela tem que lidar com duas forças antagônicas. Ou ela está com muito amor, ou ela recebe muito ódio, porque o mundo odeia os cristãos. Né? O mundo persegue os cristãos. A gente vê em vários países como os cristãos sofrem de perseguição. E aqui Paulo já está falando, olha, a gente está preocupado com o evangelho, mas você também tem que estar ciente que você vai ser perseguido. 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou à guerra. Então eu quero agradar a Jesus, eu não tenho que me embaraçar com negócios dessa vida. Irmãos, a gente está aqui no mundo, a gente vai estudar, vai trabalhar, vai pagar nossas contas, vai buscar o conforto da nossa família, mas isso não tem que ser um embaraço para a nossa vida com Cristo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Irmãos, temos que ter legitimidade, temos que ter honestidade na vida cristã. E honestidade na vida cristã é viver o que eu falo, é viver o que Cristo quer que eu viva. Não pegar atalhos, né? Atalhos na mentira, no procedimento, atalhos no egoísmo. Então, irmãos, vamos seguir nessa milícia agradando a quem nos alistou, que é Cristo, né? 5. E se alguém também milita, não é coroado se não limitar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha, irmãos, que interessante. Paulo era um apóstolo super ungido, né? E Timóteo era um discípulo muito aplicado. Mas você vê que ele fala que Jesus vai dar o entendimento. Então, temos que ter nosso coração aberto mesmo, para que o Espírito Santo possa falar conosco. 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Paulo está falando, olha, o que eu tenho ensinado para você é que Cristo ressuscitou dos mortos, que essa é a coisa mais importante do evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Né? Paulo ele era perseguido como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
A palavra de Deus está lá em cima no velador sendo falada. Ele sofreu perseguições, mas falava. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém, irmãos. Essa palavra que eu queria refletir com vocês, vocês veem o quanto é importante o que Paulo falou, né? Olha, milita a boa milícia. Você tem que ter legitimidade diante de Deus. Então, irmãos, essa reflexão que Timóteo fez, né, que Paulo fez quando ele escreveu para Timóteo, foi uma coisa assim muito útil para que o evangelho ganhasse novas proporções. Amém? Eu vou orar, irmãos, depois dessa reflexão, porque a palavra de Deus é um ensinamento muito, muito profundo. Esse ensinamento que tem aqui na segunda epístola de Timóteo, tanto capítulo 1 como capítulo 2, que fala na exortação à constância, tem que ser muito, muito lido, muito vivido, muito esmiuçado essa palavra. Amém? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por toda a exortação, Senhor Deus, por toda a palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o apóstolo Paulo deixou essa palavra maravilhosa, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque de alguma maneira, Senhor, tu tiveste grande misericórdia de nós, Senhor, e abriste a tua palavra, Senhor, para que possamos ser alimentados, possamos ser exortados, e para que tu, Senhor, para que o teu nome possa ser engrandecido em nossas vidas, Pai. Abençoe esse culto, Pai, abençoe nossas vidas, ensina-nos, Senhor, conforme tua vontade, Senhor, desperta em nosso coração, Pai, desejo de a cada dia, Senhor Deus, te louvar, te engrandecer, te seguir, Senhor, estar contigo, aprendendo de ti, Pai. Nós oramos nessa hora e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.